Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas novamente. Então a ideia é estarmos falando de renascimento, né? O renascimento, o pouco que eu sei para começar esse diálogo, depois quem vai falar mais hoje é a Nanda, é uma respiração forte, consciente, uma respiração muitas vezes abdominal, outras vezes aqui no peito, mas a maior parte das vezes abdominal, consciente, perceptiva. E a minha experiência com o renascimento veio muito do José Ângelo Gaiarsa, o grande mestre que trabalhou comigo na uma universidade, e ele, e todo o Zen Budismo também vai dizer, sem a respiração, sem estarmos conscientes da respiração, é como se a vida, a ansiedade, às vezes a depressão, o medo nos levasse. O Osho dizia, a respiração é a ponte entre uma vida consciente e entre uma vida inconsciente. É a respiração que faz o link de nós estarmos mais receptivos, né, perceptivos. Então, por que a respiração, Ananda, ela tem essa relação com o nome renascimento? Por que a consciência respiratória lembra o renascer? Então vamos começar do comecinho. Primeiro, boa noite para todo mundo que está aí dando um oi pelo Instagram, pelo Facebook. Então são algumas dúvidas muito frequentes sobre a terapia de renascimento. Principalmente como é que eu vou fazer essa respiração e o que eu vou atingir nesse momento de respiração. Quando a gente fala de terapia de renascimento, a gente está falando de um trabalho respiratório, que é uma respiração que a gente tem, que a gente chama de respiração circular. É uma respiração sem pausa. A gente não vai ter a pausa pequenininha que a gente tem, de forma até mesmo inconsciente, entre inspiração e expiração. Então, você que vai praticar a terapia, você vai tentar o tempo todo conectar a tua inspiração e a tua expiração, que é o que chamamos de respiração conectada. E como eu vou fazer? Que parte do meu corpo eu vou movimentar para ter o benefício da terapia do renascimento? Nas primeiras sessões, e se você conseguir manter isso o tempo todo, você vai sempre deixar a respiração do renascimento mais na área do peito. Isso é uma coisa bem confusa, porque se você olhar os vídeos do Leonardo Dior no YouTube que tem, você vai ver que ele deixa um pouco essa respiração mais baixa. Mas isso é por conta da própria experiência que ele tem de comandar uma sessão de renascimento. Mas para que você, terapeuta, tenha certeza de que vai dar resultado, a respiração ela é no peito o tempo todo, 100% do tempo respiração peitoral. Por quê? Porque quando a gente respira pela parte alta, a gente está mexendo com a respiração. A gente está mexendo com a respiração, não, com a emoção. É mais fácil de dar um clique para o nosso sentimento e para a nossa emoção. Demora menos tempo para acessar algumas coisas do que se a gente jogar a respiração para a barriga. Dentro da terapia do renascimento, o terapeuta diz para quem vai renascer que toda vez que ele joga a respiração para a barriga é uma fuga da emoção. Então interessante isso, porque vamos só voltar do começo um pouquinho, porque aí a gente pode dividir essa respiração em três, né? Para quem está chegando, nós temos 3 tipos de respiração, que é a alta, que é essa que a Nanda está falando, que nos põe mais em contato com as emoções, então para fazer catarse, né, para gritar, para explodir. Normalmente a gente nós respiramos com a barriga. E aí tem a respiração média, que essa é mais do domínio do yoga, porque você precisa ter uma percepção da respiração extraordinária, e a respiração baixa, que ela é mais meditativa. Então, às vezes, nós estamos com necessidade de gritar, de pôr para fora, de dançar, de assistir um filme, de fazer um amor, digamos, mais emocional, e tem hora que eu preciso estar mais em contato com a respiração abdominal, que é a respiração baixa. E acho que tem muita gente que nem sabe, muitas pessoas que estão aqui conosco, que nem sabem o que é essa respiração baixa, que é a respiração da criança, que é a respiração natural. Então, fala um pouquinho da respiração baixa, porque isso acrescenta todo mundo que já está aqui nos vendo. Então, a respiração baixa é uma respiração que ela vai acalmar. É a respiração simples de ser feita. Quando o ar entrar no teu corpo,
você vai deixar a barriga sair. Então, quando o ar entra, a barriga sai. E quando o ar sai, a barriga entra. Você vai sentir o movimento dessa barriga. Ela vai expandir quando você inspira e ela vai contrair quando você expirar o ar. É uma respiração mais longa comparada às outras duas respirações. Então, ela traz para você a sensação de calma, uma sensação de contemplação. Por isso mesmo, ela é muito utilizada em processos meditativos, né? Faz você dar uma aterrada um pouco mais na tua energia, né? Então, você faz essa respiração abdominal. Depois a gente tem a segunda respiração, que é a respiração intercostal, que você vai sentir as suas costelas abrindo lateralmente e fechando. Nas primeiras sessões que você vai trabalhar a respiração, vai ser muito difícil você achar essa respiração intercostal. Muito complicado. Tanto é que quando eu dou aula, os meus alunos falam assim: como assim você movimenta a costela indo para fora e para dentro? Então eu sempre falo que é um treino. A respiração, ela é um treino. Até mesmo a respiração para a conexão da tua emoção, ela é um treino. Então você deixa a tua costela abrir e fechar na tua respiração. Deixa eu até aproveitar aqui um pouquinho. Algumas perguntas a gente vai estar respondendo. Lembrar que as do Facebook vai ter tempo de responder todas. Do Instagram elas vêm e desaparecem. Então o Abisael, ele questiona, né, a respiração pela boca ou pelo nariz. Então, se der tempo depois, a Nanda vai falar todos os malefícios, que são um bom número, que existem de respirar pela boca. Ainda mais se vocês estão falando de cidade grande, que é muito poluído. Então, respiração sempre pelo nariz. E o Celo Thiago pergunta, acho que é ele, uma questão interessante, né? Primeiro que nós queremos ensinar algumas coisas para vocês aqui, não estamos para fazer só propaganda de curso, enfim. Então respira com a barriga, manter a respiração mais calma, isso é um elemento forte contra a ansiedade. Tem até agora os aplicativos que apitam o celular para a gente lembrar de respirar. Mas eu acho que essa pessoa que pergunta, Celo Thiago, se existe a possibilidade, se existe uma formação de renascimento online. E tanto eu quanto a Nanda e a universidade, nós achamos que tem algumas formações, não somos donos da verdade, mas que é muito difícil. Formação yoga online, ou de karatê, ou de aikido, ou de jiu-jitsu, ou de renascimento, é muito importante. Por mais que o online venha trazer uma série de benefícios, e nós temos 12 formações online, eu e ela, mas tem coisas que você tem que estar com o mestre, tem que estar com o professor, você aprende melhor, né, Nanda? O renascimento é improvável, é impossível que seja feito a online, porque eu preciso estar em contato com essa pessoa que respira o tempo todo. Se uma sessão de renascimento ela dura 2 horas, eu não posso tirar o olho dessa pessoa por 2 horas, porque cada reação durante a respiração, eu vou saber o que está acontecendo com ele. Até mesmo porque quem respira na sessão de renascimento, ela não tem ideia do que está acontecendo com a própria respiração. Então tem alguns alunos que falam: não, eu estou respirando corretamente. Eu falo: não, você não tem essa consciência, porque existem estados de apneia profundo. O que é apneia? Você para de respirar, você cessa a sua respiração. Tem gente que fica cessando a respiração por 3 minutos numa sessão de renascimento. E eu, como renascedor, eu tenho que aprender a dar esses comandos para que a pessoa volte a respirar. Então eu não tenho como fazer isso online. Como é que eu vou estar segura que alguém está respirando de forma correta e eu não estou olhando para essa respiração? Na verdade, a pergunta dele é até se existe formação. Eu não conheço. Então, nós não conhecemos e nem daríamos, porque acredito que, como diz São Paulo na Bíblia, acho que é São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me é conveniente. Então, pode ser que em algum momento surja alguma formação em renascimento pela internet, mas eu tenho minhas dúvidas se dá para ter essa profundidade. Mas vamos só voltar à respiração, porque assim, aí nós falamos de meditação também, né? Um pouco para quem às vezes nem quer fazer formação, nada, mas vamos falar dessa respiração. Quando você senta para meditar à noite, você pode fazer essa respiração abdominal. O ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai. Porque a respiração abdominal te põe em contato com uma certa calmaria. No Zen budismo nós falamos que te põe em contato com aquilo que você é.
com si mesmo. Fala um pouquinho. Você tem essa calma, a própria movimentação muscular é maior, então você gasta menos energia para respirar quando você está respirando pela barriga. Então seu esforço ele é poupado, e quando o teu esforço é poupado para respiração, você tem uma calma. É diferente se você quiser fazer em casa, tenta respirar um pouquinho agora pela barriga, vê a movimentação e o esforço que você faz, e depois joga essa movimentação para o teu peito. Então, é uma respiração que te desliga. Tanto é que se você mantém muito tempo a respiração abdominal, você dorme, você apaga, né? E isso são processos químicos. Quanto mais respiração, quanto mais oxigênio você trazer para o teu corpo, quanto mais liberação de CO2 você tem, mais você fica tranquilo, né? Então, é muito bom, assim, por isso que tem aquela frase, tá nervoso? Respire e conta até 10. Faz algumas respirações, porque você sai desse fluxo de energia, você entra num outro fluxo. E isso tem que ser de forma consciente. Põe a mãozinha lá na tua barriga, enche esse corpo de ar, porque querendo ou não, você está trazendo energia vital para o teu corpo, uma quantidade prana, né? Maior, que é esse prana para o teu corpo, quando você consegue jogar ela lá para baixo, e toda essa vitalidade do teu corpo, todo o teu corpo físico, energético, ele está sendo beneficiado porque você está trazendo mais quantidade de energia vital para ele. Então esse é o super benefício de jogar a respiração lá para baixo, tá? Não, sem forçar nada. A gente não trabalha forçando respiração. O Daniel está perguntando aqui se no caso a respiração tem que forçar a região da barriga ou ela mexe ao natural. É uma movimentação muscular natural, Daniel, não tem que forçar. Um exercício que a gente dá bastante, que é legal para você fazer se você está sentindo essa necessidade, você está forçando a tua respiração abdominal, deita de barriga para cima, coloca um livro em cima da sua barriga. E deixa você sentir que esse livro se movimenta. Então a gente tem, barrigão quando eu respiro. Não, é a respiração super natural. Esse livro vai subir, vai descer, põe a sua mãozinha na barriga, essa mão vai se movimentar, super natural. Por quê? Porque tem um conceito muito legal que quando eu forço alguma musculatura no meu corpo, eu crio uma tensão. E tensão, se eu tenho um corpo tensionado, eu não tenho um corpo em equilíbrio. E se eu tenho um corpo tensionado, eu não consigo respirar. A respiração e a tensão, ela não cabe no mesmo corpo. Por isso que quanto mais a gente fica estressado, menos a gente respira. Quanto mais cansado você tá, menos você consegue respirar. Porque o teu corpo tá tão cheio de tensão que não tem espaço para a respiração acontecer. E aí que se dá todo o seu desequilíbrio energético, que começa a dar os desequilíbrios físicos, né? Tem até um documentário na Netflix, que acho que chama Happy, que fala sobre as pessoas no Japão hoje que estão morrendo porque param de respirar. Elas vão perdendo essa ligação da respiração com o corpo e elas morrem simplesmente porque elas esqueceram de respirar. Elas estão caindo no metrô, elas estão caindo dentro das empresas, porque é tanta tensão, é tanto estresse, que a parte respiratória fica para o lado, o corpo não tem mais esse link para te avisar que necessita da respiração e acaba morrendo mesmo, tá? Bom, deixa eu falar aqui só um oi, gratidão a todos que estão com a gente, Perla, Homero, Valéria, Tatiana, Lourdes, Débora, João Moreira, Nailde, Marilene, Cláudia, Elisa, Donato, Rosana, André, muita gente, Luiz Gustavo. Bom, vamos olhar algumas questões aqui. Existe uma respiração que chama holotrópica, que vem de holos, né, que atingiu a totalidade, o holístico, que é uma técnica, né, uma das técnicas criada pelo Stanislav Grof, né, uma técnica que eu fiz muito, ela é extraordinária também. E é uma técnica, na minha opinião, irmã da respiração do renascimento. Tanto que a Ananda, esse sábado, para um grupo que ela já dá formação em renascimento, vai ter uma pequena palestra sobre a holotrópica para conhecer. Apesar que os criadores, o Grof e o Leonard Orr,
Um criou a holotrópica, outro o renascimento. Eles não se combinam. Eles em livros mesmo, um critica muito o outro. O Groff fala que o Leonardo Orr fala muito de reencarnação, de outras vidas, e o Leonardo Orr tem uma crítica ao Groff. A holotrópica, você entra, é como se você dançasse, entrasse numa catarse deitado. Ela é muito forte porque usa músicas arquétipas, xamânicas, tribais. E essas respirações, tanto o renascimento quanto a holotrópica, eram muito usadas nos anos 90, muito. Hoje a gente está num momento que tem muitas técnicas terapêuticas que as pessoas preferem fazer um curso de terapia em 2 dias, 1 hora, 1h30, cursos muito pequenos, achando que sai terapeuta. Então essas técnicas poderosas como a holotrópica, você fica 1 ano estudando isso. São 2 anos de formação. 2 anos holotrópica, né? Para escolher as músicas, saber lidar com catarse, enfim. E o renascimento é mais ou menos 1 ano, mas tem que estudar, tem que se dedicar. A holotrópica, na minha visão, isso é uma visão minha, você puxa mais essa catarse, esse grito, esse bicho. E o renascimento, que é o que a Rosemarie está falando, Avelino, que ela fez renascimento no solo, na água, ela traz uma questão mais de meditação, mais de rever alguns valores da vida. Por isso eu acho que a ideia de renascer, começar de novo, ou não? Isso, é isso mesmo. No renascimento em si, a gente não trabalha com processos catárticos. Eu sei que tem alguns renascedores que gostam desse processo e fazem, mas ele não faz parte do renascimento. Quando você vai estudar Leonardo Orr, ele não dá muita ênfase, até mesmo porque ele faz bastante crítica à holotrópica. Porque ele acha que isso não é necessário. E na opinião minha, hoje como terapeuta, trabalhando com as pessoas, tendo contato com as pessoas, eu acho que a gente não está precisando de catarse. A gente está precisando de acolhimento. Quem vem procurar você hoje precisa de colo, precisa ser ouvido. Hoje é muito fácil gritar. Eu vou gritar, eu vou ficar no barulho, isso é muito fácil. Hoje tem muita liberdade, né, para isso. O difícil do trabalho do renascimento é olhar a responsabilidade que eu tenho sobre os meus atos. Então o renascimento ele não está vinculado à catarse. Tanto é que nos meus grupos de formação eu falo para as pessoas, se vocês vierem buscar aqui a catarse, procuraram um curso errado. Até porque eu não me sinto competente para encarar uma catarse, né? Então eu sempre brinco no curso. Se um cara de 2 metros tiver uma catarse, eu não seguro. Eu tenho 50 quilos. Então eu tenho que saber o meu limite de terapeuta. E eu acho que o terapeuta ele tem que ficar nesse limite, nesse limiar de fazer bem para a pessoa e se sentir seguro. Então, nos renascimentos, a gente vai até um ponto onde a gente fica um pouquinho antes dessa catarse. A gente não faz ela sofrer novamente, porque a intenção do renascimento é fazer você ativar algumas memórias. Então, tem algumas memórias que são extremamente prazerosas e tem memórias que são muito doloridas. No processo catártico, você revive muito essas memórias doloridas. Então, eu sempre falo para meus alunos, para que passar por isso de novo se eu posso olhar somente para isso e fazer uma ressignificação dessa minha própria memória? Encarar que muitas vezes essa memória é dolorida, eu não vou mudar essa situação, porque não dá, porque já aconteceu, mas eu passo a encarar esse momento tão traumático para mim de uma outra maneira, que é o objetivo do renascimento, uma ressignificação de tudo que eu já vivi e saber que toda a responsabilidade das minhas próprias memórias e do que eu fiz com elas para minha vida é uma responsabilidade extremamente minha, né? Eu não tenho como culpar alguém por alguma coisa que alguém me fez, é como eu encarei esse acontecimento que a minha vida prosseguiu. Então a gente não faz catarse. Eu acho a holotrópica linda, eu dou um pouquinho de vivência de holotrópica para eles, mas eu paro um pouco antes da catarse final deles, de não ter mais controle do corpo. Porque muitas pessoas acham que catarse hoje é assim, eu pego uma almofada e bato. Isso não é catarse, né? Isso é uma microcatarse. A gente vê catarses holotrópicas das pessoas ficarem toda torta, às vezes falar até mesmo em outro idioma, né? Porque a gente não consegue explicar direito o que acontece nesses processos catárticos. Então sempre tem essa, vou fazer renascimento, vou sofrer com o que eu vou sentir. No meu curso, na minha visão de renascimento, eu não preciso disso para ressignificar uma memória, tá?
Agora, tem pessoas que usam esse método, né? Só uma opinião nossa e longe de desmerecer, sim, porque o Stanislavski era um gênio, né? Os livros dele, eu tenho todos, são livros raríssimos, até você procura no Mercado Livre, são livros com valor alto, e tem uma entrevista dele aqui no YouTube, que é uma entrevista que ele fez para o Jô Soares. Então ele tem um trabalho muito lindo, e o Leonardo Orr também. O Leonardo Orr, o Renascimento nos anos 80, que é o que nós estamos falando hoje, ficou muito agregado aos terapeutas do Osho, porque o Osho falava muito disso, temos que fazer as pessoas renascerem. Na época até tinha um trabalho, eu não me recordo agora o nome, agora que era um trabalho de fazer as pazes com família, Fischer e Hoffman, acho, Fischer e Hoffman. E na época tinha também o grito primal, que você ficava uma semana se preparando para dar um grito que viria do teu animal. E o Osho falava em algum momento, olha, tudo bem, vamos dar o grito, vamos trabalhar fazendo as pazes com família, mas também olha para o básico, que é a respiração. Como eu acho que o nome é esse, WTF Caral fala, que a ansiedade está no peito. Sim, a ansiedade fica muito guardada aqui. Então, às vezes não adianta resolver uma coisa se você não sabe respirar, aquilo volta. Eu sei as causas da minha ansiedade ou depressão, mas eu continuo não respirando. Então aquilo provavelmente vai estar voltando, né? Vamos ver quem mais aqui. Não tem a ver com constelação, não. Com constelação familiar, respirar é outro departamento, né? E a Maria José fala da respiração do yoga, né? Que é essa respiração 4-4-4 ou 1-4-2, que é o Sukha-Purvaka, eu acho. Que são as respirações que te ajudam nesse processo de relaxamento mesmo, que você está colocando, né? Não são respirações, não são ritmos de respiração utilizados em técnicas mais terapêuticas, né? Essa respiração é uma suavidade do trabalho respiratório. A técnica de respirações são respirações mais profundas, e a gente não tem contagem de tempo nas respirações, tanto da holotrópica quanto do renascimento. A gente não precisa ficar preocupado com o tempo que nós vamos respirar, a gente tem que ficar preocupado com como a gente vai respirar. Leonardo Orr fala uma coisa muito bonita com o renascimento, que quando a gente faz uma respiração de renascimento, a gente descobre que quando a gente respira, a gente está respirando energia. Isso é muito legal. Quando está acontecendo a sessão e você não se preocupa mais com como eu estou respirando, é o momento onde você capta essa energia da respiração. Porque hoje em dia, eu estava até lendo o livro de Holotrópica essa semana, e é muito bonitinho porque ele fala que a respiração é algo que é tão lá atrás. Tantos povos utilizavam a respiração para vários intuitos de crescimento espiritual, crescimento intelectual, e hoje o Ocidente ele considera a respiração apenas como uma questão fisiológica. Uma respiração que te leva a uma hiperventilação ou para um acesso de memória, ela virou somente um caso patológico. Ou você é normal ou você tá ficando maluco. Ele não faz essa associação de que a respiração ela tá ligada com a tua emoção. Não dá para desligar isso, né? Era o que o Garça falava. Não tem como desligar a emoção da respiração. Se eu tô feliz, eu respiro de uma maneira. Se eu tô triste, eu respiro de outra maneira. Se eu tô ansioso, eu vou respirar de outra maneira, né? Então, um link com uma coisa e outra. E quando você começa a perceber isso, você começa a ficar atento à respiração. Eu mesmo, quando eu fico mais nervosa, quando eu fico mais angustiada, eu paro completamente de respirar. Então eu tenho que às vezes me retirar do lugar para conseguir ter a consciência da minha própria respiração, e é a minha respiração que me acalma totalmente. O Gaiarsa falava, por exemplo, nós chegamos para uma criança e falamos assim: você tem que ficar calma, você tem que ficar calma, você tem que ficar calma, você tem que ficar calma. E isso é uma pregação. E também o Osho dizia, eu concordo, que hoje tem tantos pregadores no mundo, e quanto mais pregadores no mundo vai existindo, aparentemente o mundo vai ficando pior. Porque falta uma metodologia. Ou seja, não adianta chegar para o filho e falar: fica calmo, fica calmo, fica calmo. Respira, põe a mão na barriga, observa a tua respiração. Tanto é que no passado, e não é um passado não tão antigo,
O Oriente importou um monte de coisa para nós e nós importamos um monte de coisa para o Oriente. É bonitinho isso. Então o Oriente importou para nós o quê? O Aikido, o Karatê, o Tai Chi, o Zazen, a meditação, o Yoga. E nós importamos o que para o Oriente? A ansiedade, o business, o dinheiro, a coisa que a China agora tudo é grana, o Japão tudo é grana. Houve uma troca. Só que mesmo essas artes marciais mais meditativas, ou yoga mesmo, que yoga tem um controle respiratório muito interessante. E às vezes eu vou no Ibirapuera aqui em São Paulo, vejo algumas práticas de algo que chamam yoga, e eu não vejo eles observarem a respiração. Pelo contrário, vejo muita gente mais preocupado do quanto de flexibilidade ou de quanto mais bonito vai ficar na foto. Enquanto o yoga, como diz um rapaz ali em cima, aqui Robson, o yoga você tem que saber respirar. Porque antes de criar o Hatha Yoga, que é o yoga do corpo, já existiam outras formas de yoga, da época de Patanjali, de Mohenjo-daro, de Harappa, que é simplesmente uma pessoa sentada e respirando. Então a chave da consciência e da inconsciência é isso mesmo. Como é teu nome? Fala pra mim. WF não sei o que, Carol. Põe teu nome aqui pra mim. Carol. É saber respirar. Então, em vez de ficar calmo, não faz isso, pensa naquilo, você não faz. Respira. Até mesmo, em vez de fumar, respira. Em vez de beber, respira. Em vez de fazer mal para você e para o outro, respira. Tá no trânsito, tá falando da irmã dela, que o Ananda, a gente é companheiro, a gente é casado. Pô, tem gente que não sabe. A irmã dela agora tá ficando 3 horas no trânsito. A gente tá falando hoje aqui do Guarujá, que não tem trânsito nenhum, mas 3 horas para chegar no serviço e 3 horas para voltar dentro do carro. Então, ou você faz as pazes com isso, ou você larga o emprego. E se você for fazer as pazes, adianta pensar, tô calmo, tô tranquilo. Nós acreditamos que não, você tem que respirar, você tem que estar consciente da respiração. Porque é a chave para você ficar 6 horas por dia no automóvel. Ou você muda de emprego, né? É Carol. Então, Cláudio, deixa eu responder essa para você. Tentei fazer meditação, mas não consigo. Logo começo, paro. Então, é isso mesmo. Eu até fiz ontem um programa que eu tenho um programa na Rádio Mundial com a Monja Coen. Foi ontem, né? Foi. Mas ela acabou não indo. Falando isso, nós deixamos de meditar porque esperamos que aconteça alguma coisa. E, Carol, meditação não tem que acontecer nada. Você observa a tua respiração. Meditação, para acontecer, é uma dança circular, é um tai chi, é um aikido, é um treino de espada, um kenjutsu, um karatê mais meditativo, um kati de kung fu. Aí você está fazendo alguma coisa, acontece. Mas essa meditação que ela está propondo, que é respirar, não é para acontecer nada. Você senta e observa. Então eu vou linkar isso com a pergunta que tem aqui da Nalva, que ela fez um curso que tinha renascimento, mas ela não conseguiu renascer. O que significa? Então, era isso que eu queria saber. O que significa para você renascer? Porque às vezes você fica esperando tanta coisa e não vai acontecer nada numa terapia de renascimento, porque não tem que acontecer nada na terapia. Às vezes você pode acessar algumas memórias, como não? Então, o que significa renascer? Significa que eu estou respirando de uma maneira e eu posso ou não acessar essas memórias. E o processo do renascimento, ele não se dá só no momento que a gente respira. O processo de renascimento, às vezes, se dá até uma semana depois que eu fiz qualquer sessão de respiração. Algumas coisas vão caindo na minha percepção. Tanto é que eu falo para os meus alunos, fez uma sessão de renascimento, dorme com um caderninho do lado da cama, porque às vezes as respostas para algumas coisas vêm até em sonho, vêm de forma um pouco inconsciente. Então, se a Nalva puder escrever pra gente, o que seria isso que você significa não renascer, né? Porque o renascimento, muitas vezes, ele tá linkado a eu ter a consciência do momento do meu nascimento. E tem gente que nunca vai ter isso, não vai conseguir acessar esse momento. Então, o renascimento pode ou não ter esse prazer de sentir, ou esse desprazer. Isso eu nem sabia, porque eu fiz tanto renascimento de sessões, né? Mas eu não sabia que era para voltar. Sim. Eu me sentia muito bem, muito calmo. Agora, Letícia, eu entrei aqui, gratidão, que ela falou da nossa visão de renascimento, que é genial, e adorei teu gatinho, porque eu ponho aqui, eu sou dos gatos, a Nanda é do cachorro, a gente tem 7,
Se juntar ela, tem 3 cachorros, 4 gatos, 1 rato, um peixe. Por enquanto. Por enquanto. Mas adorei ter o gatinho preto. Luiz Gustavo, depois que o Freud fez análise nele mesmo, que o Freud foi o primeiro psicanalista, então perguntavam, mas você fez psicanálise com quem? Ele falou que ele se auto-analisou. Mas é difícil, né, você aplicar o renascimento em você ou não? Não, na verdade, para você se tornar um renascedor, você precisa passar pelo processo de renascimento. Mas você vai passar pelo processo de renascimento acompanhado por um renascedor. Então vai ter sempre alguém lá para te ajudar a passar pelo processo. Aí só depois de algumas aulas é que eu deixo os alunos fazerem algumas sessões individuais, mas sessões de 10 minutos, 15 minutos. Até que na segunda aula eu tenho um aluno que fala assim, eu já posso atender? De jeito nenhum. Você não tem nem experiência da sua própria respiração, como é que eu vou saber como é que está a respiração do outro, tá? O processo do renascimento, ele fica em, no mínimo, umas 10 sessões que a gente faz. Dentro do meu curso, a gente faz em torno de umas 15 a 16 sessões, eu faço você passar por todas essas sessões. E eu tenho alguns alunos que chegam logo de manhãzinha e falam, hoje eu não estou pronto para respirar. E eu falo, não está pronto para respirar, pode voltar para casa, porque você está aqui para isso. Se você quer ajudar alguém a passar pelo processo, você tem que passar pelo processo, por mais doloroso ou prazeroso que ele seja. E o Carnalva falou, respiração, às vezes nós temos medo de perder a consciência, porque também temos medo de nascer, né? O Freud também, olha, eu tô bem freudiano hoje, Tá. Que era o cara que abominava a respiração, né? O Freud nunca disse para uma pessoa respirar, e ele lidava com o problema da época que, agora não me recordo o nome, agora fala ansiedade, mas na época era histeria, que nada mais é do que ansiedade, quer dizer, mais ou menos. E o Freud, essa era a grande crítica do Reich, do Gaiarsa, que o Freud não falava, respira, para de falar um pouco, respira, mas não estou criticando o Freud, que isso era um gênio, mas o Freud ele falava que a maior parte das nossas dores vem do medo de nascer, de sair ali do conforto do útero, do conforto da barriga da mãe e de repente vir aqui para o mundo. Então há esse medo mesmo, né? O medo de começar de novo. Quanto mais idade nós temos, mais... o Gaiarsa também dizia, que é um terapeuta reichiano, que tem dezenas de livros de respiração, que depois dos 40 anos ele falava que ninguém mais conseguia mudar de vida, a não ser quem respirasse. E que 40 anos na época do Gaiarsa seriam uns 45 hoje, que era impossível, que as pessoas estacionavam, visão do Gaiarsa, não minha, estacionavam aos 45 anos e não mudavam mais. Porque é impossível vencer um hábito, se transformar, não sei, que fique muito doente, ou que tem uma coisa muito triste na vida. E a não ser que saiba respirar. A Nalva, ela respondeu ali, ó, eu vi, voltando a ser bebê, porque ela tinha medo de perder a consciência. Nalva, um bom renascimento e acompanhado com um bom renascedor, ele jamais vai fazer você perder a consciência. Perder a consciência também não tem como. Dentro do trabalho de renascimento existe um processo que a gente chama de renascimento na água. E tem 2 tipos. A gente pode fazer esse renascimento na água quente. Ela vai te transferir muito mais as memórias para o seu momento intrauterino, até o momento do seu parto. E a gente faz o renascimento na água gelada. Quanto mais gelada ela tiver, melhor. E todo o renascimento da água gelada é para você ter aquela experiência da IQM, que é aquela experiência quase morte, que é uma experiência muito legal. E nem tendo essa experiência da IQM, porque eu atingi isso no momento da minha respiração do renascimento, nem nesse momento você fica inconsciente, porque você tem um bom renascedor do seu lado te pedindo para você respirar, ele está lá escutando a sua respiração. Essa respiração na água fria, você fica de barriga para baixo respirando com um snorkel numa piscina bem gelada. E o renascedor, ele tem que ficar com a orelha nesse snorkel para saber exatamente o momento que você parou de respirar, para que você não saia da consciência. A gente não consegue resolver nenhum problema, a gente não consegue ressignificar nenhuma memória se eu estiver inconsciente. Então fica tranquilo, se você pegar um renascedor bom, aí um profissional bom, você vai ficar consciente o tempo todo e você vai ter umas experiências de renascimento que são extremamente prazerosas. Eu tive essa experiência do parto, assim, para mim foi uma das experiências mais prazerosas que eu já tive. Então... vamos aproveitar também e responder a pergunta do Luiz Gustavo e da Evelyn, que são as que aparecem aqui.
as perguntas, elas aparecem muito depressa, né? Às vezes a gente não vê o que vocês escrevem. O que acontece com a pessoa durante o curso, nossa, isso não dá pra gente falar direito, porque o processo é muito individual. Existem processos do renascimento que nem eu sei o que acontece, porque não cabe ao renascedor saber. Eu não tenho, durante a respiração, eu sempre falo para meus alunos, se o teu cliente chorar, não fala para ele porque que ele está sofrendo, a gente não sabe, às vezes ele está chorando de prazer. E muitos clientes de renascimento não querem contar pro renascedor o que é que aconteceu, o que viu. Então a experiência ela é muito pessoal. O que eu posso falar para você são as etapas que a gente faz durante o curso e o que é que você vai experienciar disso. Então a gente faz a respiração ligada a elementos, a gente faz a respiração ligada à sua concepção até o nascimento, você vai respirar na intenção da sua primeira infância, que é de 0 a 7 anos, vai respirar tudo aquilo que te suprimiu, tudo aquilo que não te deixa seguir para frente. Você vai respirar o que a gente considera que é lei eterna, a lei pessoal, o que gera abundância na nossa vida, né? Mas o que acontece com cada um, isso é muito pessoal. O que eu falo para eles é assim: eu tô aqui, qualquer coisa que aconteça para vocês até depois, vocês podem me ligar de madrugada, meu celular tá sempre aqui para ajudar. Mas todos os relatos que a gente tem é de uma transformação muito grande pessoal. Né? O que eu mais tenho de relato das pessoas é assim: eu aprendi a colocar a responsabilidade da minha vida na minha mão. Não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa do mundo. Aonde eu estou é exatamente aonde eu me coloquei. E aí, através dessa percepção, as coisas mudam. A pessoa parece que ela tem um trampolim que faz ela ter a vontade de às vezes dar uma virada na vida, ou apenas aceitar que a vida dela é assim e que pra ela tá bom também, né? Agora, eu acho interessante, tem tanta gente aqui conosco, vocês... primeiro falar que quem tem medo de água não faz na água. Na nossa escola não tem esse trabalho com água também. E não adianta, eu acredito, você fazer uma terapia, se você tem pavor de água, não, mesmo que você busque um renascedor, né? Agora, uma coisa que é bacana nós falarmos aqui é a ideia da ansiedade, porque nós estamos falando de muito da questão prática do curso, o que é, enfim, mas vamos trazer um pouco para a ansiedade no nosso dia a dia, porque tem pessoas que às vezes estão aqui conosco na live, assim, nessa palestra, e nem são aqui do Brasil, enfim. Tem gente de fora aqui de São Paulo, falem para nós. Mas a ansiedade, né? Porque eu mesmo, que sou meditativo, que faço tai chi, que faço, se levar em conta que o tai chi, o Qigong, a meditação, eu faço todo dia há mais de 30 anos. Hoje eu passei por umas dificuldades de lidar com o mundo material aqui, porque quando eu estou acordando para a praia, no Guarujá, não é problema nenhum. Quando a gente está andando na praia, de mãos dadas, na areia, ou quando faz tai chi, não existe um problema. Mas na hora de lidar com o mundo, aí eu já fiquei muito ansioso. E eu vejo a diferença, nós estamos falando isso hoje, da nossa energia. Nós não somos pessoas especiais, somos guru, nem mestre, somos pessoas como vocês. Mas a diferença nossa, que meditamos talvez um pouco mais que alguns, de estar em São Paulo e estar aqui na praia é uma coisa assustadora. São Paulo parece, e não é só São Paulo, a Carol mora em Pelotas é pequenininho, mas Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, as pessoas não respiram, como a irmã dela. São 3 horas para ir trabalhar e 3 horas para voltar. Que agora, não sei se vocês sabem, quem é daqui de São Paulo, teve um problema de ponte, né? Não é uma nem duas, um monte de ponte que está caindo. E algumas foram interditadas. Agora, a irmã dela saiu do trabalho ontem às 2 da manhã. Né? 2 da manhã, você fala. Então, morar em cidade grande se faz mais necessário respirar. Tá com uma pessoa doente em casa, tá com um filho adolescente que já não respira. Normalmente o adolescente não respira. Eu lembro. E às vezes eu falo até para a própria Nanda, quando você... pensei que era um diabinho ali com o Daniel, é um on. Que ele falou, moro no Rio e pôs um on. Mas quando você mora... às vezes eu falo para ela, me lembra de respirar. Que é o que antigamente nós falamos, contar até 10, respirar com a barriga, como ela falou, jogar o ar lá para dentro e não
ficar assim, a postura também ocidental do homem, né, de pôr o peito para cima, que algumas ginásticas propõem que você põe o peito para cima, você não entra em contato com o teu corpo emocional também. Então isso é uma doença muito grave hoje. A ansiedade, eu estava lendo esses dias, ela já está ultrapassando a depressão. E para a ansiedade o que se faz? Se toma ansiolítico, que é um dos remédios que mais vende hoje, é ansiolítico. Então se faz necessária essa respiração. Aldonato é de Itajaí. Itajaí eu não conheço, mas parte da família da minha filha é lá de Videira. E o Michel, que é o que faz as vendas aqui dos cursos da escola, é lá da Praia dos Ingleses, em Florianópolis, que é lindíssimo. Vocês querem perguntar algo, então, sobre angústia e renascimento, que caminha junto, perdão, angústia e respiração e ansiedade. Porque a ansiedade vai te levar à angústia, que parece que falta ar, você não consegue, né, respirar. E aí a gente tem quando a gente fica angustiado, você pode ver que a primeira coisa que você faz, você fecha. Né? Você fecha, não adianta, fecha pro mundo, você cria um escudo, né? Tanto quando você tá angustiado ou quando você precisa mostrar para alguém quem você é. Você, querendo ou não, você cria esse escudo energético e você não faz movimentar as tuas emoções, porque a angústia nada mais é do que essa repressão da minha emoção, né? Eu não posso mostrar. Eu não posso ser fraco. Eu não posso perder. Eu não posso mostrar às vezes a minha fraqueza das coisas. Tem coisa que a gente não sabe fazer, então a gente vai, né? A gente vai socando isso para dentro. E toda vez que eu vou socando essa emoção para dentro, a minha respiração não tem espaço para eu respirar. Então é ter a consciência do processo emocional que eu tô tendo, tentar se afastar dessa emoção, buscando a respiração. Não vai ser na primeira vez que você vai respirar que esse ar vai entrar completamente, que você vai sentir o bem-estar na primeira inspiração, depois na expiração. É um processo diário, até parar mais vezes por dia e fazer. Tá ali comendo, presta atenção se você tá respirando enquanto você come. Se você tá andando, presta atenção se você tá respirando enquanto você anda. Tá no celular, que é algo que cria muita ansiedade, muita angústia, porque às vezes você tá achando sempre que o outro tem a vida melhor que você, ou que você precisa ter tudo aquilo que chega até você pela internet. Hoje tem estudos que falam que quanto mais tempo você passa no celular, menos você respira. Você fica às vezes horas no celular e você fica em processos de apneia profundo, que é essa retenção de respiração por 3 minutos. Não sabia disso, por 3 minutos. Você fica lá quieto. Aí você só consegue ativar a respiração porque, por enquanto, você ainda tem esse link do seu corpo que te dá o alerta de voltar a respirar. Porque a hora que você perder esse link, que é o que está acontecendo lá no Japão que eu falei, você não vai ter mais esse alerta de respiração. Bom, vamos só dar um alô aqui, Donato, a gente foi Itajaí, aí não dá para falar todo mundo, mas a Ale é de Santa Catarina, a Márcia da Alemanha. Que cidade da Alemanha, Márcia? Eu já estive aonde? Eu não lembro. Nossa, agora. Deve estar muito frio agora. Já estive numa cidade, eu viajei tanto, Lucélia de Mato Grosso, que eu já dei muita aula aí nos anos 90, aí... Então, eu não sei se melhora a timidez, mas melhora você aceitar que você é tímida. Você já leu um livro, Ateliê, da onde? Que é Arthur Alvim. Onde é Arthur Alvim? São Paulo, né? É São Zona Paulo? Leste, não é? São Paulo, um bairro, Então, você aceita. Tem um livro agora, 2 livros com o mesmo título, não sei como passou isso no Brasil, mas os 2 são bons, que se chama, Ateliê, O Poder dos Quietos. Que hoje está mudando isso. As grandes empresas querem gente quieta. E o quanto que as pessoas quietas muda o mundo. Então, às vezes, a respiração pode, o renascimento ou a respiração consciente, né, pode fazer com que você aceite isso. Olha, tem uma moça, a Rosa Maria, aquela lá, está vivendo na Holanda. São Paulo é uma cidade incrível, mas falta natureza, Rosa Maria. Talvez você ficou pouco lá e não percebeu isso. Falta macaco, falta tatu, falta mato, falta árvore, falta passarinho. Então você não sente, sabe?
E isso acaba atrapalhando. Eu nasci em São Paulo, eu percebi a diferença, porque eu tenho 55 anos. Eu nasci 55 anos em Moema, que era um bairro maravilhoso. Hoje Moema só tem prédio. É uma floresta que tem prédios, muitos bares, e só. E restaurante. Bebida, comida e prédio. Não tem uma biblioteca, não tem um parque em Moema, não tem uma árvore, não tem sombra, não, é tudo asfaltado. Então isso, quando você chega no mato, você respira, né? Você olha o verde, você já respira melhor. A qualidade energética do ar, quando você está em contato com a natureza, ela é outra, né? Talvez seja por isso que a gente fica tão cansado em São Paulo, porque a gente conversa muito, eu e ele, sobre isso. Como a gente se sente cansado em São Paulo. A gente vem para o Guarujá, nós trabalhamos hoje o dia inteiro. A gente produziu o dia inteiro, coisa que eu não consigo fazer em São Paulo isso. Toda hora eu tenho que parar, tenho que fazer alguma coisa, me distrair. Então é muito diferente. Bom, o Thiago aqui recebeu, é uma coincidência, recebeu hoje o Manual de Profissionais do Renascimento, do Leonardo Orr, e tem uma moça aqui que ela fala, existe algum exercício que ajude a respirar melhor? É aquela respiração abdominal. Consciência na sua respiração abdominal. É legal você fazer isso deitadinho. Põe aquele livro na barriga, observa se tem movimentação. Gente que ela entrou depois. Então tá. Então deixa eu explicar de novo. Deita de barriga para cima, coloca um livro na região da barriga e vê se esse livro se movimenta durante a sua respiração, para você começar a ter consciência desses movimentos, tá? Já que você tem problema de ansiedade, não joga por enquanto essa respiração aqui para cima, esquece, porque ela já tá aqui em cima. Se você tá ansioso, ela já tá aqui em cima. Deita, coloca esse livro na barriga e faz o movimento da respiração sem forçar nenhuma parte da sua musculatura. Então você está criando mais uma tensão, vai criar mais uma ansiedade. E assim, deitei o primeiro dia, não consegui fazer, não cria da tua respiração uma ansiedade. É um processo de treino a respiração. Hoje não deu, amanhã eu vou treinar de novo. Não deu de novo, eu treino. Não faz a sua respiração ser o seu processo de ansiedade, de angústia, porque você não consegue muitas vezes fazer. Tem que se lembrar, né? Você esquece, esquece. Eu quando eu fui fazer o curso de renascimento, eu dou aula de yoga. Então toda a minha respiração, ela é baixa. Ou ela é completa. Então eu tenho 10 anos de treino de respiração que o yoga me ensinou. Quando eu entrei para fazer o renascimento, esquece a respiração do yoga e vai fazer a respiração do renascimento, que é no peito. Meu Deus do céu, as primeiras sessões eram uma catástrofe. Porque a pessoa falava para mim, sobe, e eu falava, não consigo subir. Só depois da 5ª ou 6ª sessão de renascimento é que meu corpo foi entender o processo de trazer a respiração para uma outra região, né? São grupos musculares completamente diferentes que você está usando. Então, sem ansiedade, se na primeira vez não der certo. Tenta de novo, vai tentando, tá? Bom, vamos ver outras questões aqui. O ateliê, é baguncinha que está escrito ali mesmo? Ateliê, baguncinha. Ela fez curso na Humane, agradece a todos nós, a gente te ama, gratidão, gratidão, gratidão. A Márcia Close fala exatamente isso, que ela em Stuttgart tem muita natureza, em São Paulo ela sentia falta de energia. Quem tem corpo fechado, mas eu não vou falar disso hoje, tem corpo aberto e corpo fechado. Quem tem corpo fechado pode morar em cidade grande com mais facilidade, não se envolve tanto. Mas quem tem corpo aberto precisa de mato. Agora, a Pera a gente já vai responder. Agora, a Camila, ela fala de crise de ansiedade, falta de ar, tremor e até depressão, que é o mesmo problema, o mesmo medo da Marilei, que perde a concentração, Marilei por causa da ansiedade. E tem uma outra pessoa que é tanta gente que passa aqui que fala da depressão e da ansiedade. No Leonardo Orr, ele ensina a fazer uma respiração que a gente chama de respiração conectada. E a gente pode praticar essa respiração toda vez que você sentir necessidade ou antes de um trabalho terapêutico, até para retirada da ansiedade do que vai acontecer do processo terapêutico. Então eu vou ensinar como é que faz essa respiração, que às vezes fica muito fácil para quem está em casa, para dar um alívio para essa angústia, essa ansiedade. Então você vai fazer 4 respirações mais curtas, tanto faz pelo nariz ou pela boca, tanto faz. Se você morar numa cidade muito poluída, faça pelo nariz. Mas faz, é melhor para eles verem. E eu vou fazer. São 4 curtas e uma respiração
longa. Isso você vai repetir por 4 vezes esse ciclo. Então são 20 respirações. Então é uma respiração assim. São 4 curtas. E uma longa. E quando você fizer essa longa, deixa sair o máximo do ar que você tem. Porque toda ansiedade, ela também está muito ligada ao controlar a minha vida. E todo esse processo de controlar a vida, ela está muito ligada com a expiração, com o processo de soltar. Então, por que eu não consigo puxar o ar quando eu fico ansiosa e angustiada? Porque não tem espaço, porque eu não consigo soltar e deixar as coisas fluírem. Eu não confio no processo da vida, eu não confio nas outras pessoas. Então, 4 respirações curtas, na última, que é a respiração mais prolongada, solta, tenta sentir que teu corpo inteiro esvaziou, do peito, a barriga, às vezes você pode sentir até que tá meio forçadinho, mas deixa sair, que é para você aprender a soltar. Só quando você soltar todo o ar é que você vai ter capacidade respiratória de novo de inspirar. Né? A gente respira, o nosso corpo é feito para respirar, se eu não me engano, de 8 a 10 litros de ar. Olha que ar pra caramba, né? E nós respiramos de 2 a 3. E mesmo assim a gente acha que não está respirando. Então tem muita coisa aí para movimentar essa energia e trazer, tá? Então se não está entrando, é porque não está saindo. Dá espaço para isso entrar. Então a inspiração ela é ligada com a minha força de viver. Então, se eu estou tendo essa dificuldade na angústia de puxar, como é que eu estou lidando com o meu processo de vida? Estou em paz com o meu processo de vitalidade? E se eu estou tendo mais dificuldade em expiração, como é que eu estou lidando em abrir mão de algumas coisas, né? Nem tudo a gente consegue resolver, a gente precisa aceitar que a gente não vai resolver tudo. E no caso da Evelyn, você pode buscar outras terapias também, você pode, eu não sei de onde você é, a respiração pode ser um instrumento que vai te ajudar, mas sempre eu defendo muito terapia. Eu fiz análise quando era mais jovem, eu sempre fiz psicossíntese, fiz muitos trabalhos de Reich, porque a terapia ajuda muito a lidar com o mundo às vezes. Quando eu sigo uma linha de budismo e de tantra, hindu, que acha que você não tem problema nenhum com você, o problema é lidar com o mundo, inclusive. Por que nós estamos falando de respirar? Porque o Gayarsa dizia que nós somos sufocados. A quantidade de impostos que a gente paga, que nós pagamos para não ter nada, é uma forma de nos sufocar o grito. Às vezes, quando somos tapeados pela mídia, ou tapeados pela televisão, ou tapeados por mentiras, então nós vamos nos sufocando. A criança, o que nós estamos falando aqui, toda criança sabe que é respirar pela barriga, que é respirar direito. Para nós respirarmos com o peito errado, nós temos que ser educados pelo mundo. Tanto que o Gayarsa dizia muito assim, José Ângelo Gayarsa, as crianças elas têm aula de sistema respiratório desde a 5ª série. Todas as crianças aprendem que o pulmão está aqui, que não sei o quê, que às vezes... Mas ninguém ensina a respirar. E os exercícios físicos que se dão, às vezes, hoje eu não sei na escola, mas quando eu fazia ginástica na escola era futebol, vôlei e basquete, o professor jogava uma bola e sumia. Então também não se ensinava a respirar. Nós estamos falando de voltar a respirar como criança. Agora, Flor da Vida, Neite, Wellington, nós amamos vocês também, estamos mandando um monte de amor. A Neide, a outra moça aqui que está falando que é a Adriana Braga, a Cama Prem, que é uma linda, a nossa aluna. Se vocês puderem no Instagram, no Facebook, fazer uma gentileza para mim, que é compartilhar, é só apertar um botãozinho, que isso mexe com não sei o que do Facebook, e acho legal outras pessoas saberem desse ponto de vista nosso, de Gayarsa, de Reich, um pouco de Jung, de que sem respiração nada feito, do Zen, do Tai Chi, do Aikido, que não adianta, volta a repetir, não adianta ficar o dia inteiro, eu estou calmo, estou bem, eu sou poderoso, eu posso tudo, que é o que a Ananda falou. Existem alguns trabalhos de renascimento que você faz, inclusive, pensando nos teus ideais de vida, é isso? Qual é a sua essência e o que é que você se tornou. Então a gente descobre o que é que eu me tornei por ouvir críticas,
por me autocriticar, e aí a gente faz um trabalho respiratório onde a gente descobre quem eu sou. Eu sou quem as pessoas dizem que eu sou, ou eu sou quem eu sou de verdade? E aí eu vou descobrir isso na respiração. E aí a gente cria uma frase, que é a frase da nossa lei eterna. Eu digo para os meus alunos que essa lei eterna vai acompanhar eles. E alguns alunos sempre conversam assim comigo e falam, que adianta eu saber a minha lei eterna muitas vezes se eu estou preso em algumas coisas no mundo que não me deixam colocar em prática a minha lei eterna. Né? Eu falo para ele, o importante é a gente saber qual que é. Quando a gente já sabe quem a gente é e qual é o nosso papel no mundo, a gente não se torna neurótico. Às vezes a gente tem que organizar, né, a vida para conseguir viver essa lei eterna. Às vezes você vai conseguir viver essa lei eterna só quando você se aposentar e puder morar no mato, porque você tem um trabalho na cidade grande e não consegue viver. Mas o legal é a gente saber, muitas vezes a gente vai conseguir pôr na prática isso. Mas, poxa, que legal, no meu curso de renascimento, eu descobri que eu não queria morar em São Paulo, que eu não tinha nada a ver com morar em São Paulo, e foi a partir daquele momento que eu organizei a minha vida para morar fora de São Paulo. Ou quem mora em São Paulo, mas tem um contato com a natureza. Tem regiões de São Paulo que tem muito... ainda tem mato, ainda tem silêncio. Tem duas moças aqui queridas, a Rosa Maria, que a gente tem que montar uma escola na Europa, uma universidade. A Evelyn, uma na Nova Zelândia. Eu vou dar aula só no verão de vocês, tá? No inverno ele dá aula e no verão eu dou. Mas a Nova Zelândia você tem um primo lá, né? Eu tenho meu primo que mora na Nova Zelândia, já faz um tempão. Não esqueçam de mim, porque, Perla, se você fizer alguma pergunta, manda de novo, faz favor, que vai passando aqui. Suzimara, boa noite. O pessoal do Instagram, a gente já está na contagem final aqui do Instagram, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. E a ideia é essa, respira. É engraçado porque não é nada que a gente precisa comprar, nem precisa ter. É você sentar na cama e respirar. Como eu falei, tem uma série na Netflix muito legal, que agora não lembro o nome, que é do Thich Nhat Hanh, que mostra os monges respirando, meditando. Eles vão para um lugar assim, como se fosse uma rua direita aqui em São Paulo. Não, agora não é uma rua direita, 25 de março. E aquela bagunça, eles sentam e através da respiração eles conseguem não se envolver muito com aquilo. E para quem quiser saber, sim, vamos para Stuttgart. Nós estamos falando hoje de visitar a Alemanha agora, quando? Em setembro. Em setembro. Que nós vamos para o Mont Blanc. A gente aluga um carro na França, passa por Mont Blanc, que eu quero ficar uma noite em Mont Blanc, tenho muita vontade de depois ir para... eu faço muitas compras com cartão de crédito, então nós vamos juntando milhas que não acabam mais. Esse negócio de milha é bem interessante. Eles fazem tudo para você não tirar as milhas. Você pega a senha, quantos cabelos você tem, quem é teu pai, teu filho, teu bisavô. Depois você junta, mas uma hora que você consegue tirar, dá para fazer umas viagens bem bacanas. Mas é difícil tirar. Eles tentam que você não tire. Ou eu que sou muito atrapalhado nisso, né? Bom, eu quero falar para vocês então que a Ananda vai estar dando esse curso numa universidade de renascimento. Vocês estão convidados para assistir uma aula aberta, aliás, não só desse curso, de qualquer curso da uma universidade. Isso o pessoal do Instagram. O Facebook já vai ficar mais um pouquinho. E vai começar daqui um mês, mais ou menos. 30 de março. 30 de março, ainda tem tempo. Mas vocês podem assistir uma aula. Essa aula vai ter renascimento? Vai, vocês já vão respirar na já primeira vai respirar, aula, então. já. Aí, pode ficar o dia inteiro, não precisa ficar só até a hora do almoço, tá? Pode ficar o dia inteiro. Que é gratuito. Porque às vezes o espaço é muito curto de tempo para respirar de manhã, porque tem toda uma apresentação, então pode ficar até o final do dia, tá bom? E aí vocês podem se inscrever, né, no nosso site, que é o aqui eu não vou arriscar escrevendo, que é uma universidade, o site é uma universidade, no Instagram é só ver a nossa página. E tem várias aulas agora iniciando, né, a partir, daqui a pouquinho é o carnaval, logo em seguida, formação yoga, de tantra, que é comigo e com ela dá as massagens, eu dou a teoria, não é nada sexual. Tem a formação de Reiki, acho que Reiki eu nem divulgo, porque é uma atrás da outra, né? Quantas pessoas já fizeram Reiki que estão nos vendo aqui conosco? E um monte de coisa acontecendo, naturopatia, Diksha, fora as formações online para quem não é de São Paulo, tá bom? Então, estamos saindo agora, Salemora,
É o nome, às vezes eu não leio direito. Salete Mora. Ah, Salete Mora. Vai lá no Facebook. Se quiser. Tem gente que não gosta do Facebook, tem gente que não gosta do Instagram. Mas foi uma honra ter vocês aqui, amamos vocês do Instagram, gratidão. E respirem. E aqui tem passa na Suíça, tem fã lá. Quem que é da Suíça? Você, Neide? E aí o Gustavo, a proposta da terapia do renascimento é tudo isso, é você ser um renascimento. Não, mas você fala. A proposta principal da terapia do renascimento é você fazer ressignificações da sua vida. É você olhar para aquilo que aconteceu de uma forma diferente. E não boa e nem ruim, só de forma diferente. E através disso tomar um outro direcionamento do que você quer para a tua vida, tá? Tem pessoas que passam por sessões de renascimento, Luiz Gustavo, que não sente nada. Fala, era isso. E só depois de 6 meses é que ela vai ter uma noção do que realmente foi essa terapia, tá bom? Então é isso, vamos ressignificar e dentro dessa ressignificação, toma a responsabilidade da sua vida na sua mão. Eu acho a terapia de renascimento extremamente milagrosa, assim, porque você fica sempre esperando do outro. Respira que você vai entender o que acontece com você e você vai entender quais são as suas reais vontades. Não? Tem a Perla que quer saber. Ah, é verdade. Ser indicada para gestantes, pode ajudar na quebra dos medos e traumas, que você pode, não é super indicado, não tem contraindicação. Mas é bom ser médico, né? É legal. Toda vez que eu trato assim, principalmente se você já estiver no final da gestação, ou antes dos 3 meses, eu peço uma cartinha do médico, tá? Assinado por ele, me autorizando a fazer qualquer tipo de terapia com você. Talvez as suas sessões sejam um pouco mais curtas, porque em algumas sessões podem ter algumas tensões corporais, e isso, se você estiver no final da gravidez, vai poder acarretar algumas contrações, tudo, mas tudo isso a gente fica vigiando, tá? Porque uma sessão de renascimento, ela tem duração de até 2 horas, mas a gente pode encurtar essa sessão, fazer 3 sessõezinhas de meia hora, se você precisar, se você se sentir mais à vontade, até porque vai ficar um tempão deitado, eu sei que dói muito o corpo da gestante, né? Lombar e tudo, mas nenhuma contraindicação não, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu apertei algum botão aqui. Ah, já fiz aqui. Volta aqui. Moro na Alemanha. Ah, não, essa moça a gente já respondeu. Saí do Instagram, agora estou aqui. Adoro vocês, o Jorge. Eu mudei há pouco tempo para o Uruguai. Adoro o Uruguai, Neide, adoro. Eu já fui várias vezes aí. Acho um povo educadíssimo. É uma cidade com muito pouca gente, então tem muito espaço. Que é o que às vezes falta em algumas cidades grandes, é um espaço para nós podermos respirar realmente. Agora, teve uma pergunta lá em cima, porque a respiração às vezes do karatê é diferente do yoga, o propósito é diferente, né? A respiração do renascimento é como alguém pergunta sobre o trabalho que a Sasha faz, como que é o nome? Constelação. Toma isso aqui. Nem eu nem a Nanda entendemos a constelação, infelizmente. Eu imagino que seja um trabalho maravilhoso, na minha escola tem, mas nós não conhecemos, ok? Eu nunca participei de nenhuma sessão de constelação. Nem eu também nunca participei, mas aparentemente é muito interessante. Agora, são terapias, né? A terapia tem que encaixar com você, não existe a melhor terapia. Existe aquela que te faz melhor, como o Dalai Lama diz, não existe a melhor religião, existe a religião que te faz uma pessoa boa. Então, você tem que descobrir isso, ok? Agora, sem dúvida nenhuma, trazer a respiração para a nossa vida. A Monja Coen fala até que a melhor meditação, Monja Coen, melhor para ela e talvez para muitos de nós, é você contar a respiração, contar até 10. Inspira 1, solta 2, inspira. Aí no quarto é comida, pizza que eu vou fazer depois, para onde eu vou, Facebook, WhatsApp. Aí começa de novo, respira 1, 2, 3. O que eu vou fazer amanhã na televisão? Muito difícil chegar no 10. Muito difícil, até eu que tenho experiência. É muito difícil chegar no 10. Ontem à noite eu estava fazendo, assim, no 8 eu já estava pensando onde eu ia estar, o que eu ia comer. Isso à noite. Então, eu vou pedir para você explicar, porque tem algumas pessoas que não conhecem, talvez não tenham entendido essa respiração contando até 10, que a Coen tanto fala. Essa que você está falando agora? Então tá, é assim, cada inspiração e expiração você vai contar. Então, inspiro é 1,
expiro 2, inspiro de novo é 3, expiro é 4. Quando a gente fala isso, teoricamente, é a coisa mais fácil de fazer. Quando você está respirando, você fica, inspira 1, 2, 3. Eu na quarta eu já não sei mais onde eu tô contando. Então, às vezes eu marco no dedo. Eu fico contando no dedo, porque eu crio um jeito de trazer a atenção pro que eu tô fazendo. Mas no Zen budismo não pode. Não pode, eu sei que não você pode. Você tem que ir só pela mente. Tem só pela mente. Mas é o que eu faço. Eu faço 2 sessõezinhas contando pela mão, porque aí eu me centro mais. E aí eu consigo fazer umas 3 de 10 sem perder a concentração. Então eu faço um truquezinho, entendeu? A Cama Preta que a Carolina falou que na quarta já dá fome. Não, ela não tá falando em qual, mas que ela já sente fome. Isso é meditação, né? Você persistir. Sabe, a mente vai, mas você chama de volta, respira. Ou esses aplicativos que agora já tem no celular, é no seu nome, mas que também não tem, mas já ouvi falar. Tem um que é bem legal que chama Prana Healing. Que toca de tempo. Isso. Não, que toca de tempo para você lembrar de respirar. É como se respira. Aí você. E aí nós vamos trazendo para nossa vida a ideia do momento maravilhoso, né? Que é o momento presente, que é o momento. E esse momento presente ele só é perceptivo. Quando seria a pergunta da perna, tá lendo? Ele só é perceptivo se eu tenho essa consciência respiratória. Volto a repetir, eu não acredito em pregação. Fique calmo, fique bom. Agora você está calmo. Pode até funcionar, mas demora muito. E não adianta pensar, estou calmo e a respiração está caótica, ok? Nós vamos responder mais umas 2, 3 perguntas, depois vamos encerrar para ficar aquele gostinho de quero mais, senão fica cansativo. Eu vou pedir mais uma vez, só se vocês puderem compartilhar esse vídeo, até para pessoas que têm ansiedade, depressão, porque isso... às vezes as pessoas não associam, não, tem que tomar um remédio. Às vezes tem mesmo, eu não sei, mas a respiração tá aí. Nossa, a Perla é parteira, que delícia, que coisa mais divina ser uma parteira. Deixa eu ver se eu conheço ela enquanto você responde. Então, Perla, esse trabalho, o trabalho de nascimento, ele ajuda sim, porque alguns estudiosos dizem que o nosso momento mais traumático é o nosso nascimento, né? Até como a gente nasce hoje, nossa, que a gente vê umas coisas meio absurdas, né? Hoje a pessoa fica lá tendo um nenê e um quarto de vidro para todo mundo ficar olhando aquele momento da pessoa, da criança nascer. E a criança já nasce, né? A criança já nasce, já é esfregada naquele monte de toalha gelada, ela não está acostumada. Então, hoje não tem essa espera, né? Porque a gente só pode cortar o cordão umbilical quando o cordão parar de pulsar. E isso, para algumas pessoas, dizem que dura até 15 minutos. Esse cordão tem que ficar linkado com a mãe. Mas cortam antes? Cortam antes, né? E é isso que dói para o nenê muitas vezes, que é cortar essa ligação com a mãe. Então a gente tem muito trauma do momento do nosso nascimento, até mesmo antes, né? Como que você foi concebido? Se você foi muito bem aceito no processo de concepção. Então ajuda muito esse trabalho e ajuda muito também no trabalho do bebê. Tanto é que eu não sei se você sabe, Perla, já tem muitos lugares no mundo que estão fazendo parto orgástico, né? Ela sabe porque ela é amiga da Maline e do Darshan. Então, eu vi aqui, que eu ponho em cima para ver quem são vocês. E tem esse parto orgástico hoje, né? Onde a gente faz o bebê nascer com muita ocitocina. Então olha que delícia, a gente vai transformando algo que durante muitos anos era um terror, que era fazer um parto natural, em uma coisa tão gostosa, né? Então a mulher ela é estimulada o tempo todo quando ela tem as dores do parto para que nasça de um prazer. E isso é tão engraçado que eu vejo na minha experiência de trabalhar com respiração que as pessoas hoje lidam muito melhor com a dor no momento onde ela está respirando do que com o prazer. Ela não aceita ter prazer, nós não aceitamos esse prazer, porque a gente já nasce com esse negócio da dor. Que minha mãe sofreu, todo mundo fala isso pra vocês, né? E é o arquétipo que o Gasparetto falava, a Nanda era amiga do Gasparetto, eu era amigo, mas não tanto quanto ela. E ele falava o tempo inteiro, a mãe tem que sofrer, né? Um estereótipo, sofredor. E a gente vive com isso o tempo todo, a gente carrega essa dor, até mesmo a dor da mãe do parto, a gente carrega por anos e anos e anos. E quando a gente respira no renascimento, muitas vezes aparecem dores no corpo que vai perguntar para sua mãe que são dores dela, não são dores suas.
Às vezes ela associa alguma coisa que aconteceu no parto, né? E existe coisa mais linda do que ver alguém nascer. Eu acho isso tão lindo. É muito difícil eu chorar. O Otávio, que é meu companheiro, sabe disso. É muito difícil. Que ela é capricorniana. É muito difícil eu chorar. Eu já choro por tudo. Mas eu não posso ver um parto, porque eu acho tão bonito, eu acho uma coisa tão milagrosa acontecer aquilo. E para quem envolver tudo isso, né, com uma energia tão pesada, põe isso como sendo um prazer. Puxa vida, alguém nasceu, alguém tá pronto, né, para viver. E a nossa respiração, quando você nasce, né, que você faz, é o seu ato de liberdade. A partir daquele momento, você não depende mais de ninguém da vida, né? Só de você. Porque até então você está dependendo da sua mãe para se alimentar, para respirar, para ficar quentinho. A partir do momento que você faz assim, você saiu da barriga da sua mãe, é tudo com você agora. Se vira, né? Por um tempo alguém vai cuidar de você porque necessita, mas depois é tudo com você. E agora tem a Silvana, se a respiração é pela boca, você põe a resposta? A respiração do renascimento é pela boca, não obrigatoriamente, tá? Tem algumas pessoas que vão pedir que a respiração seja feita pelo nariz porque tem certa dificuldade, porque a boca, ela seca, né? Ela vai secar muito, então você faz a respiração pelo nariz, mas o importante é que se o processo de renascimento começou pelo nariz, é pelo nariz o tempo todo, do início ao fim, não importa o tempo que seja de sessão. Se a respiração começou pela boca, não importa o tempo que for, ela vai ser pela boca. Eu fiz alguma coisa Aconteceu um negócio aqui, as letras ficaram enormes e a gente não vê mais. Mas vocês estão, provavelmente vocês estão nos vendo, não estão? A gente não consegue mais ver. Vamos abaixar aqui. Eu acho que é lá em cima, é aqui, ó. Eu acho que você aumentou o zoom. Aqui? Não, nas bolinhas. Vê se tem um zoom. Não, não tem zoom. Aqui. Vê se você consegue pôr menos. Isso. Menos. Aí vai voltando, tá vendo? Tá. Bom, mas pessoal, mas não voltou. Não voltou, não. Nós vamos falar com vocês então, agora que tá meio sumindo a imagem aqui. Então nós vamos despedir de vocês, tá bom? Eu não sei realmente o que eu fiz aqui na tela do computador. Não sei se vocês estão nos vendo aqui. Acho que é aqui. E se vocês também falarem que estão nos vendo pelo comentário, escrever, a gente não está conseguindo enxergar os comentários. Então, agora voltou, pelo menos os comentários voltaram. Mais ou menos, né? Então tá. Então nós vamos despedir de vocês, tá bom? Mais essa live, esse bate-papo. E amamos todos vocês. Aqui. Conseguimos um pouco melhor agora. E nós queremos falar que é uma honra, com tanta coisa assim, fazendo concorrência, né, para que a televisão e a correria, e que vocês possam respirar, né? O aprendizado hoje é a respiração, parece tão simples, mas seja o Zen, seja o Reich, seja Gaiarsa, seja nós, seja Monja Coen, é a chave para uma vida plena, tá bom? Gratidão, amamos vocês. Gratidão. Até quarta que vem às 20 horas.